Tudo bem com você? Bom dia, eu sou Wellington Calazans e este é o programa Duplo Expresso que começa a partir de agora, o programa que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã, hoje com 3 minutinhos, mas 3 minutos não é atraso, vamos falar sério aqui, vocês não imaginam como está nevando aqui em Estocolmo, enquanto o Rômulo está botando ali sebo nos lábios para ficar com o lábio gorduroso, eu vou cumprimentando todo mundo que está chegando, não vou dizer os nomes porque eu ainda estou com aquela dificuldade, mas logo em seguida a Camila, o Carlos Krebs, o Mariel e toda a Ana Tomazini, o pessoal que colabora com a gente aqui vai fazer uma lista aí, o listão de aprovados no vestibular do Duplo Expresso. Lembra disso, Rômulus? Você acredita que eu já fiz cobertura de lista de aprovados do vestibular, isso em rádio lá na Bahia, quando eu estava começando? Isso era atração na época. Você acredita numa coisa dessa? Bom dia, Rômulus. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos ouvindo aí nessa sexta-feira, 2 de fevereiro de 2018. Opa, deixa eu falar. Acredito em você, Wellington. Acredito em você. O vestibular é um ano sempre muito tenso. Para mim foi muito tenso também na época, indo atrás daquelas listas, saber, ligando para saber. E aí, no final, a gente vai dar o nosso abraço aí para os vestibulandos do Duplo Expresso no final. Wellington, Perdão, Rômulo, só quero dizer que hoje, dia 2 de fevereiro, é dia de festa no mar, né? Dia de Iemanjá, e lá na Bahia, você precisa ver lá no Rio Vermelho, foi uma festa muito linda. Eu mostrei lá a nossa produtora Camila Govedice, o local da festa, mostrei a igrejinha onde os pescadores saem com as oferendas, tudo bonitinho, acho que ela lembra aí. Então, quando eu fui guia turístico lá em Salvador da Camila. Então, fica à vontade, Rômulo. Wellington, daqui a pouco, você sabe que ontem, quando a gente divulgou os convidados que a gente vai ter hoje, a recepção já foi, nas redes sociais, já foi calorosa. Até mandei uns prints para a professora Beatriz Vargas, o pessoal, opa, adoro a professora Beatriz Vargas, adoro o Rubens. Falei para ela, o pessoal fica aguardando. Então, essa sexta-feira aí, repetindo o time vencedor da semana passada, o pessoal está aguardando. Vamos ter um debate muito interessante. A professora Beatriz Vargas vai chegar para falar com a gente. O que é a lei é para todos? Não é? Eles repetem tanto esse mantra, a Globo quer fazer isso entrar, quer ser é o nome do filme deles, né? Do filme, da ficção deles, a lei é para todos. Então, agora a professora Beatriz Vargas vai aqui vir falar com a gente o que é a lei é para todos. E aí, na sequência, chega o advogado, nosso grande amigo Rubens Francisco, para falar do manual de sobrevivência nesse estado de exceção, nessa era de arbítrio, né? Ele tem até uma posição interessante, Wellington, que ele acha que não é muito própria, a denominação estado de exceção, porque ele fala que, mal ou bem, é evidente que os juízes estão se comportando de maneira arbitrária. Mas ele fala, põe o dedo na ferida, ele fala, há leis autorizando o arbítrio, há leis. Então, não é exatamente um estado de exceção, porque foram promulgadas leis que permitem o arbítrio. Então, é um pouco mais complexo, né? Como tudo nesse golpe é velado, é complexo, é um pouco isso, um pouco aquilo, nas diversas zonas cinzentas, de acordo com essa visão do Rubens, a qual eu subscrevo, porque realmente, se as pessoas forem ler, as leis foram promulgadas ali a partir de 2013, né? Realmente é assustadora, é uma lei que permite o estado de exceção. Então, é uma contradição em termos, mas que a gente está vendo aí realizada no Brasil de hoje, não é, Wellington? Olha, Rômulo, com certeza. Eu tenho feito umas consultorias aí para uns países africanos, então eu ia escrever, inclusive, um texto hoje para ler como uma espécie de editorial aqui, né? Porque eu estava acompanhando as notícias do Brasil e vi uma manifestação de juízes e quadros do Ministério Público pedindo a manutenção dos privilégios, né? Então, o que está acontecendo? Esse pessoal não percebeu que ele foi usado. E eu falei isso aqui, nós denunciamos. Olha, vocês do judiciário, vocês estão sendo... E eu sempre falei, existem quadros do judiciário que são contra isso aí. Trouxemos aqui juíza do trabalho, como a doutora Valdete, trouxemos aqui, essa semana tivemos o Rubens Casara, que é um juiz assim, diferenciado em relação à mentalidade que pensa nas pessoas, né? Ele sabe que ele vive numa sociedade, ele não pode se isolar como um senhor feudal, é isso que estão criando, aí criaram essa falsa impressão na casta do judiciário brasileiro de que eles são senhores feudais, e eles não perceberam que eles apenas cumpriram de forma institucional um papel muito sujo contra o próprio povo e contra o próprio país.
Essa coisa de jogarem agora o boneco de ventríloco do mercado financeiro e dos interesses norte-americanos no Brasil, Sérgio Moro, né, jogaram na fogueira. E como vão jogar o Bretas ele já é natimorto, né, assim, um cara que ele já nasceu querendo ser bam, mas a gente via que ele não tinha approach, né, ele não tinha pegada forte, então ele aí já foi jogado também, foi o primeiro a ser comido, vamos dizer assim, né, na linguagem arcística. Então, o que acontece, Rômulo? Olha, existe um novo laboratório, porque você sabe que esse laboratório, que culminou com o Brasil, ele começou em Honduras, passou pelo Paraguai e foi ao Brasil, não é? Pela embaixadora Alaide, se eu não me engano, é Alaide, eu não lembro agora, não recordo, acho que vocês que estão me assistindo devem recordar. Acontece que existe hoje um outro laboratório em andamento, e esse é mais radical. Esse laboratório está sendo colocado em andamento em países africanos. E, por coincidência, países africanos de língua portuguesa. Então, eu cito aqui São Tomé e Príncipe e cito Guiné-Bissau. Né? Quem não sabe, são países que falam português no continente africano. São Tomé e Príncipe, bem mais próximo da gente, e Guiné-Bissau lá do outro lado. O que acontece? Eles agora estão pegando os políticos cooptados, os políticos estão criando os próprios tribunais, olha só que coisa linda, viu? Alijando os tribunais que não se submeteram à insurgência, à intervenção externa, tirando os poderes dos tribunais já constituídos e dando plenos poderes aos novos tribunais forjados para o trabalho sujo de entrega, de opressão dos opositores, de cerceamento de liberdades e de expoliação das próprias riquezas. Então, esse laboratório, Rômulo, eu já venho denunciando, tenho conversado com alguns cientistas políticos sobre isso, né? E é um assunto que certamente vai entrar em debate esse mês no continente africano. Eu tenho conversado com alguns intelectuais lá do continente africano, sobretudo de países de língua portuguesa, e esse assunto vai ser interessante, porque esses... Você pode concluir, mas só uma coisa, você, semanas atrás, tinha me dito que algo parecido estava se passando também em São Tomé e Príncipe, de uma corte, não é isso? Agora é Guiné-Bissau também. Pois é, eu citei aqui agora também em São Tomé, porque foi o primeiro caso nesse novo laboratório, e agora é Guiné-Bissau, certo? E aí o que acontece? Os juízes que não se submetem estão recebendo um drible da vaca, né? Um governo fica fortalecido pelas forças externas, certo? Esses governos criam os próprios tribunais, dispensam os tribunais já constituídos e eles implementam uma intervenção de forma institucionalizada com tribunais forjados para isso. Então, assim, uma coisa absurda e que eu, como cura, as pessoas me perguntam, Wellington, o que é que você acha? Como é que a gente vai combater isso? A única saída vai ser Isso é difícil. Parece utópico, mas não é tão utópico, porque o mundo hoje já está integrado. E é isso. A perseguição a Lula é essa daí, a tentativa de unir o Polo Sul. Porque a tentativa de Lula fortalecer os países do Polo Sul, que são alijados de todo o processo, fez com que Lula passasse a ser o grande vilão, que foi a grande ideia, a grande sacada. Não foi só BRICS, etc. Lula tentou fazer a integração Sul-Sul. Eu não sei se eu estou falando japonês para muita gente, mas é porque eu não mandei você ficar assistindo Big Brother enquanto eu estava lendo Geopolítica, tá? Então, você vai ler. Minha sugestão é leia. Não estou dizendo que você é inferior e nem que eu seja superior, não. Vai ler, você entendeu o que eu estou dizendo. Tá? O vídeo fica aí gravado, você ouve o que eu falei, aí vai estudar. Tá? Então, o que acontece? A integração Sul-Sul, que foi iniciada por Lula, ela é a grande ameaça ao mercado comercial. Tanto que agora está tendo uma briga aí, essa disputa entre a Europa e os Estados Unidos. Um está querendo aceitar as regras do outro. E o Paulo Gamba comentou isso aqui na terça-feira. E aí fica ainda algum imbecil. O que é que eu quero saber lá desse cara falando português que eu nem entendo, não sei o que e tal e tal. Você está entendendo porque que a gente traz gente para cá para falar sobre geopolítica, não é? Então, Rômulo, o que acontece é que os juízes brasileiros... Anote aí, Rômulo, você sabe que eu tenho o signal de Cristo, né? Porque ele não usa mais o WhatsApp porque quebrou a criptografia. Não é?
Os juízes que apoiaram o golpe no Brasil receberão pernada, ou seja, serão passados para trás, perderão a utilidade, alguns até serão presos. Tá bom, Rômulus? Anote aí, dia 2 de fevereiro, dia de festa do mar, e eu estou sendo o primeiro a saudar Iemanjá com esse bom dia aí. Olha, Wellington, já anotei aqui, e a gente está com um track record, vamos dizer assim, um histórico de previsões acertadas. Infelizmente, o pessoal acha que a gente tinha a vaidade de dizer, eu avisei. Alguém acha que o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães ficou feliz de dizer, eu avisei em 2012 que se o presidente Lula não voltasse em 2014, ele ia ser preso? Eu garanto que ele não está feliz de ter feito essa previsão. Da mesma forma, a gente não fica nem um pouco feliz de fazer essas previsões e acertar. E aí, então, eu combinei com a professora Beatriz Vargas, da gente chamá-la 6h20, então tem uns 5 minutinhos para a gente produzir. A gente não vai discutir os temas, mas eu queria discutir com você, Wellington, o que a gente vai falar um pouco depois da gente conversar com a professora Beatriz Vargas e com o advogado Rubens Francisco. É o seguinte, ontem saiu mais uma notícia, assim, o suprassumo do cretinismo midiático, aquele que a gente falou que tinha que acabar no PT, e aí eu acho que foi uma sinalização importante. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, a gente já comentou aqui as sinalizações, na semana anterior, depois do presidente Lula falar, no evento que era Lula é o plano A, B, C até Z, não há plano B. Aí vai rompendo o protocolo histórico do PT, do presidente Lula ser o último a encerrar. Aí, quando já estava todo mundo, ele terminou de falar o presidente Lula, o pessoal levantando para ir embora, ele disse, não, gente, volta, que o Fernando Haddad vai falar. Para bom entendedor, minha palavra basta. Depois do Lula, vem o Haddad. Aí, depois disso, olha, a gente está falando aqui de previsão, Wellington. No sábado, no domingo, eu publiquei um artigo falando, usando o exemplo do cientista político André Singer, que publicou um artigo na Folha, cheio de eufemismo, aqueles eufemismos atucanados, dizendo que Lula, fora da eleição, coloca a democracia em estado de suspensão. Isso aí deve ser bonito lá em defesa de tese, né, defesa de dissertação de mestrado, mas na luta política, não. Ele, tudo bem, tá publicando na Folha, né, se dirige a esse público, ele é um cientista político lá da USP, tá beleza, mas o PT adotar essa retórica na luta política está condenado. Mas, enfim, aí eu peguei o exemplo dele, do André Singer, com esses eufemismos atucanados, e falei, olha, o pessoal está sinalizando o Fernando Haddad tem o mesmo problema, que ele é uspiano, é uma coisa uspiana. Como eu falei, na USP, petistas e PSDBistas, que sempre foram os quadros que deram um sustentáculo intelectual para a fundação desses dois partidos, eram colegas de departamento, então estão ali no cafezinho, no papinho na sala dos professores, nas bancas examinadoras de mestrado e doutorado, tudo muito cordial, tudo muito... Diga, Wellington. Rômulus, Rômulus, conclui rapidinho, porque a professora Beatriz já está aqui comigo, tá bom? Já tá bom. Então, só vou concluir rapidamente, isso a gente volta depois a falar, então, como eu disse, ali a relação é muito cordial, e aí, Wellington, na segunda-feira, no dia seguinte, saiu uma notícia dizendo... Opa, perdão aí, Rômulus. Invadi sua praia, Rômulus. Desculpa aí, Rômulus. Esse problema do áudio pro Facebook tá matando a gente. Bom dia, professora Beatriz Vargas. Bom dia, professora Beatriz Vargas. Bom dia, Wellington. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer tê-la aqui outra vez. Eu interrompi o Rômulus aqui porque eu fui chamar o Skype, aí o Skype cortou a voz do nosso Rômulus, mas ele tem direito, ele vai voltar triunfante aqui no final, depois da sua fala, ele vai ter todo o tempo do mundo para a gente ouvir o Rômulus, porque hoje, olha, professor, eu sei que a gente não cultua aqui a idolatria, mas eu tenho, e o Rômulus já antecipou isso aqui, já na abertura do programa, e eu tenho que falar aqui, olha, quando anunciamos agora o seu nome, existe aí uma legião de fãs, o negócio está ficando sério. Que coisa boa, uma jurista virando uma referência. Eu acho que isso é muito positivo nesse debate político que nós estamos travando aqui toda semana. Eu quero parabenizá-la por isso e agradecer antecipadamente por enriquecer tanto a qualidade do nosso debate aqui, tá bom? Wellington. Acho que
virar referência é muito forte. Eu acho que não é isso, não. É uma questão de fazer um diálogo aberto, né? É importante ter pessoas com quem conversar, né? Com certeza. O Rômulo quer falar. Rômulo, pode falar. Só um comentário, virando referência pelas razões concretas, né? Porque teve gente aí, operadores do direito, não são juristas, não. Isso aí, o pessoal lá, não é jurista, não. Os operadores do direito vagabundos querendo virar referência política. Aqui a professora Beatriz Vargas está virando uma referência, uma voz, no mínimo, professor, uma voz a qual as pessoas aguardam com ansiedade para ouvir nas sextas-feiras, pelas razões corretas, vem aqui falar tecnicamente, falar da sua visão enquanto não mais do que pessoa de formação jurídica, professora, acadêmica, a sua visão como pensadora do Brasil, né? Pois é, Romulo, eu concordo plenamente. Professora, eu lancei aqui no programa da semana passada um desafio, assim, é muito simples esse desafio, não é? O que é a lei é para todos, professora Beatriz Vargas? Bem, vamos lá, então. Esse desafio, né, essa afirmativa de que a lei é para todos, ela é própria do que nós chamamos de Estado de Direito, Wellington. No plano conceitual, assim, para ficar simples de entender, no plano conceitual, o Estado de Direito é aquele em que todos se submetem ao chamado império da lei. E o império da lei determina não só direitos, mas deveres, não é mesmo? O oposto do Estado de Direito é o Estado de polícia, em que um manda e os demais obedecem. E aquele que manda fica a salvo da lei, né? Disse aí usualmente que ninguém está acima da lei, e é bom que a gente acrescente nem mesmo as instituições, ou principalmente as instituições. O Estado também é destinatário da norma legal, né? Então, dizer que ninguém está acima da lei é também assumir que ninguém pode estar à margem da lei. Isso significa que se a lei vale para A, deve valer para B nas mesmas circunstâncias, nas mesmas condições, não é mesmo? Uhum. A lei não obriga o juiz a condenar a qualquer custo. Dizer que ninguém está acima da lei é dizer também que o grande referencial da instituição da justiça é a norma, e acima da norma legal, da lei federal, a Constituição da República. Eu quero lembrar que o mesmo TRF4 que manteve a sentença de Moro contra Lula, lá em 2016, as pessoas vão se lembrar. Vamos ver se vocês se lembram. Já disse, lá em 2016, com todas as letras, que a Lava Jato não precisava seguir as regras do ordenamento em vigor, porque essas regras são para os casos comuns. O ordenamento não se aplicaria à Lava Jato. Então, é a questão, é a pergunta. Ora, isso é violar essa máxima de que a lei é para todos. Isso é retirar desse âmbito da incidência da lei uma instituição dessa relevância. É o mesmo que colocar a Lava Jato acima ou além da lei. Isso aconteceu naquela ocasião em que os advogados, alguns advogados, eu não vou mencionar todos, mas advogados de réus ou investigados envolvidos, né, com a chamada Task Force, né, esse nome chique, gringo, da Força Tarefa de Curitiba, apontavam lá no TRF4 que a Lava Jato estava ignorando os limites da lei. Por exemplo, quando permitiu grampos em escritórios de advocacia, divulgação de interceptações telefônicas que envolveram a presidente da República, importação de provas da Suíça sem autorização legal, condução coercitiva sem prévia intimação da pessoa. Então, aí a Corte Especial do TRF4 decidiu que aqueles processos da Lava Jato traziam problemas que eles chamaram de inéditos. E esses problemas, segundo essa Corte Especial, exigiam soluções
inéditas. Agora, esse mesmo TRF4 vem dizer que ninguém está acima da lei, repetindo uma frase lá de Sérgio Moro. Eu me lembro que, naquela ocasião, um jurista argentino extremamente respeitado, penalista, criminólogo, o professor Eugênio Raul Zaffaroni, ele analisou essa decisão do TRF4 como uma carta branca que o tribunal deu à operação comandada por Sérgio Moro. E ele lembrou que a excepcionalidade sempre foi o argumento que legitimou toda a Inquisição da história, desde a caça às bruxas e até hoje, passando por todos os golpes e ditaduras subsequentes. Ninguém nunca exerceu um poder repressivo arbitrário no mundo sem invocar a excepcionalidade. E é verdade que isso, então, é muito chocante, é assombroso, né? É assombroso que o tribunal que invoca a máxima de que a lei é para todos, ninguém está acima da lei, trata de forma excepcional as ações da própria Lava Jato. E isso, assim, dá uma impressão de que não há necessidade sequer de dissimular essa excepcionalidade. Pois é. Eu queria fazer uma... Posso continuar falando ou você quer fazer algum comentário? Olha, eu não quero ficar falando também sozinha há muito tempo, né? Não, é porque é o seguinte, olha, quando a aula é boa, a gente fica calado ouvindo, pode ficar à vontade aí, porque depois quem vai falar é o Rômulus, tá? Certo. Fica à vontade. Eu penso, então, eu gostaria, então, de reforçar, a partir dessa afirmativa, né, de que a lei é para todos, ninguém está acima, mas também não pode haver ninguém à margem da lei. É exatamente isso que se invoca hoje para pedir aos tribunais superiores que reexaminem a condenação do ex-presidente Lula. Porque, aos olhos de uma boa parte do campo jurídico, essa condenação se dá à margem ou fora dos parâmetros da lei. Quer dizer, eu queria, então, lembrar que se Lula não está acima da lei, e isso é corretíssimo, ele também não está à margem dela, não é? Uhum. A gente tem essa questão da obediência à regra legal, essa questão de um comportamento civilizado, institucional, não é? Isso tem sido, hoje em dia, isso tem se destacado hoje em dia, em função de uma série de cenas que aparecem no cotidiano e que a imprensa reporta, né? Eu, falando de uma dessas cenas que aconteceu agora, recentemente, nessa semana aconteceram muitos fatos curiosos, né, nessa cena política e jurídica. Eu quero te dizer o seguinte, eu posso não simpatizar com o Lula, não é verdade? As pessoas têm o direito de... Posso não querer votar no Lula, não simpatizar com ele. E de verdade que o PT... entrou naquela esparrela da lama da corrupção, que é exatamente o que a direita fez, ou faz nesse país há 500 anos, mas faz impunemente. Claro que não foi só o PT, mas o PT foi execrado. Aí os seguidores da Rede Globo ganham argumentos para execrar Lula. Então, eu posso achar que ele é culpado de liderar uma organização criminosa, como disse o Ministério Público do Paraná, não é? Que não prova o que diz, mas que pode dizer o que bem quiser. Acontece que essa minha vontade de ver Lula preso, e os jornais publicaram, inclusive, resultado de pesquisa. Quem quer ver Lula preso? Aí, mais de 50% das pessoas quer ver o Lula preso. Quase 50% não quer. Esse achismo não tem, é importante que se diga isso, não tem nenhum peso na formação da decisão do judiciário. Uhum. E eu vou te dizer, é totalmente insignificante para o processo
E se não é, deveria ser insignificante, porque essas pessoas têm de saber que esse tipo de comportamento é totalmente desimportante para a instituição do judiciário. O juiz não precisa da minha opinião para nada. O juiz, para realizar o serviço público de prestação da justiça, ele não atua segundo a vontade de grupos, ainda que esses grupos formem o que a gente chama de maioria, né? Uhum. Isso porque o Poder Judiciário ele é contramajoritário. É para isso que existe lei. Se a justiça fosse o que a maioria quer, eu não precisaria realmente da justiça. Eu não precisaria de dar à instituição judiciária independência e proteção, garantias para a aplicação do direito, mesmo contra a vontade da multidão acéfala, da maioria raivosa, ou até do soberano de plantão. Eu posso ter uma opinião dura em relação ao comportamento do ministro Gilmar Mendes. Eu posso não simpatizar com ele. Eu posso achar, e aqui de novo o achismo, que ele age para livrar amigos ou bandidos amigos da prisão. E aqui nós vamos ter que admitir que foi o próprio ministro, pelo seu modo de atuar, o grande responsável por essa impressão, mas isso não me dá o direito de insultá-lo, de hostilizá-lo. Veja, observe que as pessoas que ofenderam o ministro Gilmar gritavam: vai soltar o Lula também? Vai soltar o Aécio? Essas são as pessoas que se autodefinem como pessoas de bem. Eles pedem respeito às famílias. E eu fico imaginando o que é que eles entendem por respeito. Nós estamos lascados, Wellington. Aquele ethos da sociedade que defendeu o golpe militar, sim, ainda, pode-se dizer, ainda habita o interior de muita gente da classe média brasileira. São os fantasmas da marcha pela família, pela prosperidade e pela morte do pobre. Exatamente. Foi aquela classe média que, no início, entrou apoiando o golpe. Depois saiu, né? Pois é. Nós sabemos que depois a ditadura perdeu esse apoio. Nós saímos da ditadura. Acontece que a ditadura não saiu de dentro desse tipo de gente. É essa gente que aplaude abusos e excessos da polícia, que diz que bandido bom é bandido morto, que defende escola sem partido, que aplaude quando uma liderança do MST é presa, ou quando um líder do Sem Terra é assassinado, ironiza. Ele não estava rezando, né? Essa gente chama Lula de radical. Execra as ocupações dos sem-teto. Essa gente foi contra as ocupações estudantis. Chama manifestante de baderneiro. Essa gente aplaudiu a repressão brutal aos estudantes em Brasília na ocasião da manifestação contra a PEC da miséria, que é a atual emenda constitucional 95. Eu penso que nós, da esquerda, e as pessoas do centro, as pessoas que têm algum apreço pela democracia, nós temos que condenar essas atitudes e mais, nós temos que dar o exemplo contrário. Essa coisa de confrontar pessoas nas filas do banco, nos aeroportos, dentro dos aviões, isso é nojento. Seja com a senadora Gleisi Hoffmann, seja com a Janaína Pascoal. Isso é linchamento. Eu não aplaudo. Tomar as ruas e manifestar é uma coisa, mas isso de cercar alguém para achincalhar, para xingar, para gritar impropérios... O bullying, né? O bullying. Tem dó, tem dó. Nós temos que dizer claramente a esse exército de linchadores, a esses moralistas incivilizados, são primitivos todos eles,
que eles não fazem a menor diferença, ou pelo menos não deveriam fazer, em relação às decisões no terreno da justiça. E temos que dizer mais, que a democracia não precisa deles para nada. A presença desses seres na cena política é, no entanto, um sintoma da própria democracia, porque numa ditadura isso não acontece. Porque ninguém sai por aí dizendo o que quer, o que vem à cabeça. Então, é bom insistir. Eu diria a essa gente de bem, segurem, por favor, as suas bestas feras. Aquelas bestas feras que habitam no seu interior. Coloquem essa besta fera na coleira. Coloca focinheira nelas. Coloque elas bem presinhas na corrente. Ou eu poderia dizer isso aqui com um conselho psicanalítico. Usem o seu superego. Porque onde é que nós vamos parar se todo mundo perder o superego? Pois é, e eu já me deparei com pessoas horripilantes em aeroportos, etc. Eu já dei de cara com o Bolsonaro às 7 da manhã na esteira do aeroporto de Brasília. Eu pensei lá com os meus botões o que eu quis pensar, mas eu guardei para mim. Pensar eu posso, ainda posso. Na democracia eu até posso falar. Claro, eu fico sujeito a responder por isso, até na justiça. Na ditadura eu não poderia nem falar. Agora, esse tipo de confronto é sujo. Nós todos temos que lutar o bom combate. Aí eu te falo, quando essa gente fica por aí vociferando que o Supremo não faz falta, que deve ser fechado, olha, o que eles estão dizendo? O que eles estão propondo? O que vai para o lugar? Qual que é a proposta? Eu li outro dia a entrevista do ex-ministro Carlos Aires Brito no jornal Valor Econômico, foi no mês de janeiro desse ano já. Sim. E ele dizia, nós temos Constituição. É o que nós, os críticos da sentença e do acórdão do TRF, estamos dizendo. Nós temos legalidade, nós temos Constituição. Ninguém pode estar à margem disso. E isso obriga, porque é destinado a todos esses atores, né? Então, as pessoas que defendem a democracia, a igualdade, a liberdade de expressão, de manifestação, as pessoas que querem uma sociedade emancipada, com distribuição de riqueza, com justiça social, essas pessoas têm a obrigação de agir com responsabilidade. É óbvio que nós erramos, ninguém é perfeito, a gente faz bobagem. A questão é aproveitar para aprender com os erros e não errar de novo. O que nós estamos fazendo, no entanto, diferente do que a ministra Carmen Lúcia ensinou ontem, né? Ou anteontem, agora nem lembro. Há 2 dias. Há 2 dias. Há 2 dias. Uhum. Ninguém está, ao fazer uma crítica dura ao judiciário, está desacatando o judiciário. Esse é um comportamento, essa é uma atitude nada democrática, é a atitude de quem não quer ouvir. Ouvir o outro é uma coisa muito difícil, eu admito. Mas uma pessoa que escolhe ser juiz, ela aceita o desafio de saber ouvir. O juiz não pode ficar surdo. O juiz tem que saber ouvir, ele tem que ultrapassar, como diz o Christian Dunker, né? O narciso dele. E essa é a primeira atitude de quem vai ouvir, como diz o Dunker. Primeiro, eu tenho que ultrapassar o meu narciso. E segundo, eu tenho que me colocar no lugar do outro. O que não está acontecendo atualmente é exatamente isso. O que nós estamos fazendo é uma discussão em praça pública, usando de argumento, uma discussão que, ainda que veemente, ácida, demolidora e até irônica, é argumentativa, isso é exercício da cidadania. Não tem ninguém aqui liderando uma gangue para jogar tomate nas pessoas. Isso é uma estupidez. Agora, eu não abro mão do meu direito de crítica aos comportamentos, às ações das personagens públicas. Isso é coisa para gente grande, gente adulta, gente séria. Por isso que eu acho, por exemplo, que a Marcinha Tiburi, querida Marcinha, tinha que sair do debate com o moleque do Kataguiri. Debate é coisa para gente séria. Ela mesma sabe que não há argumento com fascista.
Olha, eu já escrevi isso num artigo que foi publicado num periódico digital, que é muito lido por atores do campo do direito, que chama J-Info. Uhum. Nós não estamos colocando em dúvida Rômulus e Wellington. No caso do judiciário, a chamada potestas. A potestas, que vem lá dos romanos, significa poder, competência, certo? Sim. É a autoridade da instituição da justiça. Ao discutir, criticar, nós não estamos duvidando da autoridade da justiça e nem pedindo para fechar a justiça. Não vamos colocar todos os críticos dentro de um mesmo saco. Professora... Agora, é preciso dizer que a potestas não vale nada sem a chamada auctoritas. Essa é legitimação, pelo respeito, pela confiança. Essas duas têm que andar juntas. Quando um juiz, pelo Twitter, ironiza duas repórteres, Daniela Lima e Júlia Chaib, pela matéria que as duas revelaram que ele havia cobrado, que ele estava cobrando da justiça duplo auxílio moradia, o dele e da mulher, que também é juíza. Ora, essa auctoritas, essa confiança, esse respeito, fica abalada. Fica abalada. Abalada tanto pela demanda dele, pelos auxílios, quanto pelo uso da ironia. O Gaspari disse na quarta-feira, na Folha de São Paulo e no jornal O Globo também. O juiz Marcelo Bretas resolveu passar de símbolo da faxina das roubalheiras do Rio de Janeiro a ícone dos penduricalhos do judiciário. Ora, não há confiança e respeitabilidade que resistam a isso. O Gaspari lembra da fala do juiz Roberto Veloso, esse presidente da AJUF, Associação de Juízes Federais, esse que estava reunido ontem, junto com os procuradores, fazendo ali aquela pressão corporativa de categoria pelo auxílio moradia. Esse juiz Roberto Veloso já disse que o magistrado não tem tranquilidade para trabalhar se o advogado que está a seu lado está ganhando mais do que ele. Vocês não viram isso? Pois é. O argumento, a qualidade dos argumentos. O ex-presidente do Tribunal de São Paulo, Nalini, argumentou que eles têm que ganhar auxílio moradia porque o juiz precisa ter um bom carro, o juiz precisa morar bem, precisa ir a Miami todo mês, comprar terno. Precisa ter bom... Poxa, essa qualidade de argumentos é que nós estamos... Discutindo. Professora, que eu tenho que passar. Denunciando, obviamente, é uma denúncia o que está sendo. Eu comecei o programa falando sobre isso hoje aqui. Eu vou passar a palavra para o Rômulo fazer a pergunta. E tem uma pergunta também de um telespectador, que inclusive é nosso colunista, ele é cientista aqui do Karolinska Institute, aqui da Suécia, do Prêmio Nobel de Medicina, e é brasileiro, e fez uma pergunta. Daqui a pouquinho, depois que a pergunta do Rômulo for respondida, eu vou fazer a pergunta dele para encerrar a nossa participação. Mas antes eu queria falar também, professor, aqui, só para reforçar isso que foi dito aí, a fulanização, ela está estragando com as instituições. A fulanização, as instituições estão sendo representadas agora por pessoas e não as instituições em si, pela importância institucional que elas têm. Então, isso aí é um outro assunto que a gente pode discutir numa outra sexta-feira, porque agora eu vou convocar toda sexta-feira, né? Com essas aulas aqui maravilhosas. Rômulo. Wellington, eu vou fazer uma sugestão. Está dando retorno. Eu vou fazer uma sugestão. Ainda está. Eu vou fazer uma sugestão, porque já está na hora da gente chamar o Rubens, senão não tem tempo para a gente falar no final. Então, eu sugiro, professora Beatriz, que a minha pergunta, inclusive, ela se integra com a do Marcelo Montenegro, que é um dileto espectador aqui nosso, para um tema para a próxima sexta-feira. Eu ia perguntar para a senhora um desdobramento desse tema de hoje. Para você. Eu ia perguntar para você, professora. Um desdobramento desse A Lei é para Todos, que a gente contextualizasse isso nesse paradigma dessa perversão que houve no Brasil, do chamado neoconstitucionalismo, que é aquele que dá muito valor aos princípios e a aplicação que tem sido dada no Brasil, por exemplo, para impedir posse de ministro com base na moralidade pública. E um dos ideólogos no Brasil desse neoconstitucionalismo é justamente o meu ex-professor de Direito Constitucional, Luiz Roberto Barroso. Então, se há cláusulas abertas em que eles estão abusando da hermenêutica
para fazer o que eles querem, eles estão acima da lei. Então, a lei não é para todos. A Corte Suprema, que diz o que é a Constituição, sem nenhum limite interpretativo, digamos assim, como a gente tem visto, então eles estão acima da lei. Então, eu deixo aqui como tema, e o Marcelo Montenegro falava, qual é a utilidade hoje de ir na justiça e contratar um advogado? Porque o advogado, ele alega com base ali no que está no texto legal, mas o juiz tem tanta liberalidade para dizer o que o texto legal diz, que o papel do advogado está reduzido na sociedade. Reduz-se quase a um traficante de influência, aquele que é amigo do juiz, que ele chama, né, trânsito no STF. É isso, você está comprando o tráfico de influência, porque a argumentação jurídica já é secundária. Então, eu sugeriria aqui deixar para a próxima semana esse tema da perversão que há no Brasil, do chamado neoconstitucionalismo, de princípios, né? O que a professora acha disso? Professor, antes de responder, eu só quero dizer que o que assusta o silêncio da OAB em relação ao que Rômulo e o Marcelo acabaram de falar aqui. Os advogados estão reduzidos agora a isso que ele falou, vendedores de tráfico de influência, professora. Vamos lá. Sim. Bom, primeiro é que eu acho o tema e a proposta do Rômulo, eu acho rico, acho excelente. E sinceramente, eu até sugeriria que, para que não fique só aqui a minha presença, né? Há pessoas, há colegas que falariam sobre esse tema, discorreriam sobre esse tema de forma muito melhor do que eu. O professor Marcelo Neves, meu colega de UNB... Mas ele já é colunista aqui. Ele já é colunista aqui. Vocês poderiam convidar o professor Conrado Rubner, da USP. Ele publicou na Folha de São Paulo, no domingo passado, um artigo que foi multicitado, inclusive respondido, colocou o ministro Barroso numa situação de querer responder. Ele afirma, na prática, que os ministros do Supremo estão agredindo a democracia. O professor Conrado Rubner, acho que poderia ser um convidado aí interessante, né? Obrigado. Vocês chegaram a ler o artigo dele? Sim, chegamos a ler. Ele fala que o Supremo se tornou um partícipe da crise, né? Ele já não é mais visto como um aplicador equidistante do direito, mas como ele fala em parceiro de atores políticos, fala em adversário. Eu acho o tema fantástico. E acho que esse tema e esses debates que vocês promovem, eles estão inseridos dentro de uma dinâmica cidadã, de uma dinâmica democrática, sem jogar tomate podre em ninguém, e usando do argumento, ainda que o argumento veemente, nós temos sim a obrigação. Quem sabe esse nosso período vai ficar depois conhecido como um momento, é uma crise, né? Um momento de crise, não é isso? Uhum. Às vezes as crises vêm, às vezes, para salvar o doente da morte. Né? As crises vêm, às vezes, para isso. Às vezes o Supremo precisa... O judiciário, que eu nunca coloco o judiciário como uma coisa, uma massa, uma coisa só. O judiciário tem segmentos, mas as cúpulas do judiciário precisam se democratizar. Esse é o grande desafio do judiciário, né? O juiz não é o único que domina a técnica do direito, ele sabe disso, ele tem o poder de decidir, claro. Se o juiz decidir, está decidido. Agora, ele não necessariamente vai tomar a melhor decisão, fazer a melhor interpretação. Há outras pessoas que dominam, que dividem no campo essa mesma técnica. Há muitos anos que o judiciário brasileiro voltou as costas para o trabalho da universidade. Esse era um outro tema também, quem sabe eu poderia um dia discutir aqui com vocês. Olha. As nossas pesquisas, eu não falo daquele tipo de pesquisa bibliográfica, feita apenas para cumprir um rito e conseguir um título, não. Eu falo de uma pesquisa envolvida com o campo, né? Isso, exatamente. O judiciário já deu as costas para isso há muito tempo. Com certeza. Quem sabe esse período vai ser um período de desafio para o judiciário se democratizar. Nós estamos, inclusive, nessa luta pela verdadeira, pela real democratização. Real democracia, exatamente. É isso, que a real democracia, que as pessoas até desconhecem essa expressão, lamentavelmente, e que tem sido tão discutida em alguns países ditos civilizados, né?
Então, professora, eu quero agradecer, eu quero dizer assim, não fique constrangida com os elogios, também pode dizer não aos convites, né? E nós estamos atentos a outras pessoas, estamos sempre procurando trazer outros convidados, mas a questão mesmo, não por idolatria, mas por respeito pleno e por admiração à sua fala, é que estamos aqui explorando o máximo. Tem muita água aí nessa fonte que a gente quer beber, tá bom? Obrigado por hoje. Eu agradeço muito, Elton. Sexta-feira eu vou começar meu período, meu semestre, agora letivo, eu sou professora na graduação e na pós-graduação. Eu não sei, sexta-feira talvez seja um dia de aula meu, mas se não for, enfim, eu posso na sexta. Não, mas pode escolher o dia, que a gente faz a adaptação da nossa agenda aqui. Porque aí, nesse caso, tá bom? O prazer é nosso. Felicidades, bom fim de semana, obrigado pela aula de hoje, e volte quando quiser, tá bom? Muito obrigada, bom final de semana aos dois. Igualmente, felicidades, um grande abraço. Rômulo, eu vou passar a palavra para você. Eu conversei aqui com a professora doutora Beatriz Vargas, que nos dá sempre uma aula quando chega por aqui. É um prazer enorme tê-la aqui com a gente. Eu agora já vou entrar em contato com o nosso próximo convidado e comentarista. E enquanto isso, você conversa aí com o público, tá bom, Rômulo? Exatamente, Wellington. Eu tenho certeza que esses nomes que eu vou mencionar agora e mandar o nosso abraço gostaram muito da aula da professora Beatriz. Chico Zé, nosso amigo aí do Sindipetro, Norte Fluminense, está aí com a gente, Alex Ponciano, Carmen Ferreira Barbosa, Vera Lúcia Venturini, André Romeu, Odair Silva, Yorkshire Tea, meu grande amigo, Leonardo Caracciolo, Adriano Crum, Sônia Oeiras, Sérgio Ricardo Leão. São alguns amigos. E a gente vai ver, acatamos de imediato a sugestão da professora Beatriz Vargas. Eu tenho falado para o professor Marcelo Neves, ele estava aqui na Alemanha, do meu lado, dando um curso, estava muito enrolado. Mas ele falou que voltando para o Brasil, ia ter mais uma folga, voltar aqui para falar com a gente. O público também adora o Marcelo Neves, aquele jeito que ele fala, ele dá nome aos bois, ele é incisivo, né? Uma figura no melhor sentido da palavra. Então, tenho certeza que a volta do professor Marcelo Neves vai ser muito aguardada também pelas pessoas, Wellington. Pois é, continue aí conversando, Rômulo, que eu estou entrando em contato ainda, tá bom? Continue conversando, eu sei que você tem essa habilidade hoje, vá lá. Sem problema. O Rubens aí, nosso amigo, vai vir falar do Manual de Sobrevivência para um Estado de Exceção. Rômulo, eu tenho que interromper, porque agora, para o pessoal do Face ouvir, ele tem que vir para mim o som. A gente está com esse problema aí na placa de som que a gente não consegue corrigir ainda, mas vai resolver. Eu já estou em linha aqui com o Rubens Rodrigues Francisco. Bom dia, Rubens. Alô, Rubens. Bom dia, Rubens. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Prazer falar com você, prazer tê-lo aqui em mais uma sexta-feira. O tema de hoje é muito tranquilo. Rubens, como é que a gente vai sobreviver diante dessa bagunça institucional do Poder Judiciário, sobretudo, não é? Como sobreviver a um estado de exceção? Rubens, bom dia. Bom dia, Rômulo, bom dia, pessoal. Então, a gente tem acertado aí, de acordo com a evolução dos trabalhos aqui nesse programa, de criar um foco, né, de ter um resultado. Então, essa dobradinha, a professora Beatriz falou que talvez comece a dar aula na sexta-feira, eu espero que não, porque essa dobradinha está sendo muito boa. Ela traz o suporte teórico, técnico do direito, e eu tenho focado numa proposta de trazer os casos concretos, né, para justamente ajudar o pessoal aí na prática a se livrar do laço do passarinheiro, né? Porque, infelizmente, o nosso judiciário, diverso do que a ministra colocou ontem no seu pronunciamento, ela não está para produzir a paz social, ela está para criar armadilhas para prender pessoas, né? E para amedrontar e para coagir. Então, a primeira, assim, uma abre-alas, né? Um caso concreto do que a professora Beatriz falou aí durante a explanação dela sobre as teses jurídicas, né, que o judiciário ele não tem que ficar refém da maioria, né, ou de uma maioria, ou de uma opinião popular. Eu trago um caso concreto aqui que acho que todo mundo conhece, né, que é o caso de Barrabás. Na época, o julgador, o Pôncio Pilatos, né,
ele condenou Jesus com base na maioria, que estava ali gritando e tal, né? Tinha o Ministério Público lá na época, que eram os fariseus e tal, não, crucifica e tal. Então, esse caso do Barrabás é um caso concreto, muito fácil de você entender o que é julgar de acordo com a opinião da mídia, né? A opinião da maioria local ali. Com certeza. Muito triste, né? Então, um outro caso concreto aqui, já para dar uma animada, né, uma esperança aí também no pessoal, tinha várias pessoas aqui que eu ia estar falando, que trouxeram muitas coisas interessantes, importantíssimas. Os teus ouvintes, de vez em quando, falam comigo pelo Facebook, naquele Messenger. Não são meus, são nossos, viu, Rubens? Rubens, fica claro. Nossos companheiros aqui, né? Nossos colegas. Nossos amigos aqui online, né? Nossos colegas. Então, eles trazem N situações aqui, mas é muito material bom, muita coisa boa. E eu ia falar muita coisa, mas aí a gente resolveu fechar o foco nesse ponto aí. Até porque então, a gente vai estar domingo, né? Nós temos o live no domingo agora, todo domingo a gente vai fazer essa transmissão para ampliar o debate acerca de coisas que ficaram impossibilitadas por causa do tempo durante a semana no programa, e também já comentando os principais acontecimentos e tentando aí antecipar algumas coisas. Então, o foco hoje em um tema não significa que você terá a sua possibilidade de ampliar o debate em outras oportunidades, até porque o live de domingo tem mais audiência do que o programa nesse horário, assim, bem cedo, assim, madrugada para muita gente, sobretudo no Nordeste. É legal, porque realmente o pessoal trouxe material muito bom, muita coisa interessante para passar para o pessoal, informações importantes aí, o pessoal está querendo absorver, né, essa dinâmica aí do que a gente está trazendo. Então, a gente fechou o foco aqui e eu vou fazer um elogio, né, transmitir um elogio ao advogado Cacai, né? Ele que participou também do Tribunal de Julgamento da Lava Jato, lá em Curitiba, né? Que foi patrocinado pelo aquele grupo Advogados e Advogadas pela Democracia, né? Fez um trabalho tão bom que conseguiu mitigar a pena da Lava Jato. A Lava Jato ia ser condenada, ele conseguiu mitigar a pena em internação psiquiátrica. Porque o Aragão era o promotor, né? Que já é o feitinho dele, pediu a condenação, né, da Lava Jato por diversas violações constitucionais e legais. O juiz, que é um juiz de verdade mesmo, um juiz togado, lá de Alagoas, Marcelo, fantástico, né, sofrendo aí penalidades por ter participado, por ter externado opiniões, sofreu sindicância, deu a primeira sentença de condenação, que é óbvio, né, por todas as violações, e o Cacai conseguiu trazer os argumentos, né, que... Olá, Rubens, cortou aí a sua voz enquanto o Rubens recupera aí o sinal dele. Eu quero avisar que você está... O Rubens está cortando aí o seu sinal. Eu estou avisando aqui ao público que... Então, você está assistindo ao programa Duplo Expresso, programa que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã. Hoje já conversamos com a professora doutora Beatriz Vargas e agora estamos conversando com o nosso comentarista de assuntos jurídicos, um dos comentaristas de assuntos jurídicos do programa, o advogado Rubens Rodrigues Francisco, que está fazendo aqui um manual de sobrevivência ao estado de exceção. Rubens. Então o Cacai ontem, ele entrou na ADC 43, é uma ação de declaratória de constitucionalidade, né, que está no Supremo, que justamente questiona essa situação de prisão de segundo grau, né? Ele fez uma petição intermediária aí, puxando um estado de urgência para resolver isso aí. Essa ADC, ela foi proposta por um partido político, né, originalmente, e foi pelo PEN, né? E aí você também tem o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que ontem também estava lá no Supremo, no pronunciamento da ministra. O pronunciamento dele, né, do Laman, ele está mais ou menos alinhado aí com essa preocupação do Supremo de se legitimar, mas como a professora Beatriz colocou aí, a autoridade, né, a forma como está sendo conduzida, está colocando em xeque também, né, a postura da própria autoridade, né, está legítima nessas atuações. Então, tá um jogo meio complicado. Mas nessa DC, a ordem, o
Conselho Federal da Ordem entrou questionando essa situação da prisão em segundo grau, porque a Constituição nos garante, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, aquela que teve aquele movimento fantástico em Brasília, foi depois da ditadura, todo mundo se reunindo, a Benedita, que participou do programa aí, a deputada hoje, já foi senadora, foi governadora, à época também era constituinte. Então, o resultado desse trabalho, dessa dinâmica, foi a Constituição Cidadã de 88, que tinha, né, diversas garantias, de garantias individuais, né, que estão sendo desconstruídas através de legislações, né, simples, ordinária, como a gente chama no direito, né, essas são bem ordinárias mesmo, e aí acabou resultando nessa situação de prisão antes do trânsito em julgado. Né? Esse assunto ficou meio dormente de 2016 para cá, com a ameaça real, né, da prisão do Lula, até porque isso está previsto no acordo lá do TRF4, se cogitou, né, em trazer à baila essa situação. A gente, inclusive, nessa situação, nessa do ADC 43, você tem como amicus curiae que é a Defensoria Pública da União, né? Você tem a Defensoria Pública de São Paulo, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, você tem o Instituto de Defesa, Direito de Defesa, você tem o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o Instituto Ibero-Americano de Direito Público, o Instituto dos Advogados Brasileiros, o Instituto dos Advogados de São Paulo, a Associação dos Advogados de São Paulo e a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Todos esses são amicus curiae dentro da ADC 43, né, 43-44, que está justamente discutindo essa decisão controvertida à época de um HC impetrado por uma pessoa que teve a prisão decretada antes do trânsito em julgado, e naquela ocasião a Corte, por um cenário apertado, por uma votação apertada, né, de 6-5, decidiu que poderia sim a execução, né, criou-se uma construção de que a Constituição estava querendo dizer aquilo quando garantia que você não podia ser preso. Barroso meio que, né, fez um malabarismo vocal ali, né, para sustentar essa tese. O Barroso é o... draconiana, né? O Rubens, quem está falando sou eu aqui, não é você. Para ficar bem claro aí, o pessoal da OAB que gosta de pegar no pé. O Barroso é o juiz do STF que faz barro. Né? Eu acho que é preciso que ele sofra aí um impeachment. É preciso que os senadores peçam urgentemente o impeachment desse cara, que ele é muito perigoso. Esse Barroso, ele é muito perigoso, não apenas para a justiça brasileira. Ele é uma ameaça à soberania nacional. E eu falo isso, repito aqui, temos repetido, as pessoas estão pegando muito no pé de Gilmar Mendes, que eu tenho aversão a Gilmar Mendes, mas pelo menos Gilmar Mendes, ele está tentando reparar a intromissão do judiciário nessa coisa de barrar político na política. Depois que ele fez com Lula, ele agora quer proteger os dele, aliás, mas o que ele está fazendo hoje é o que está certo. Essa coisa de evitar que um ministro assuma, que mandar prender deputado e etc., que Gilmar Mendes tem sido sofrido. Olha, ninguém mais do que eu acho, na imprensa brasileira e tal, fala mal de Gilmar, né? Eu acho que eu acho que ele me tem como inimigo, inclusive. Né? Desde aquela entrevista que eu fiz aqui, que ele foi infeliz nas respostas. Ô, Wellington, você publicou o vazamento do computador dele, você acha que ele não te odeia? Não, mas porque eu tenho que publicar o que chega para mim, né? Isso é verdade, ele não pôde contestar. E tanto que ele confirmou lá nos Estados Unidos depois. Agora, Rubens, o Gilmar Mendes, ele está protegendo aí, de certa forma, o cidadão, quando ele evita que o político perca o seu privilégio de foro. As pessoas ficam falando, eles querem regalias, tem que ser preso mesmo. Não, quem é preso não é o político, não, é o voto que está indo para a lata de lixo.
Exatamente. O voto está indo para o lado de lixo, Rubens. Exatamente. As pessoas não estão falando a verdade para a sociedade. Então, o Gilmar Mendes... Então, é a manipulação, a história do efeito Barrabás, né? Se você está naquela situação ali e o julgador se submete à opinião pública, entre aspas, né? Porque mesmo no caso do Barrabás, que fala na Bíblia, de Jesus, não era a opinião pública, era a opinião de um público que estava ali no momento. Uhum. Com certeza, se ele fosse feito sufrágio universal ali pela Cesareia, pelaquela região ali, onde Jesus teria multiplicado peixes, curado pessoas, né, falado uma série de situações lá para comportar a situação, com certeza as pessoas votariam a absolvição de Jesus, a maioria. Né? Uhum. Mas um pequeno grupo privilegiado, né, a opinião publicada, né? A opinião publicada, né? Então, é a opinião de um público. É a publicada. Ali. É a publicada. Exatamente. Né? A Globo pega 20 pessoas pagas por ela mesma, talvez, e filma e diz que manifestantes estão querendo a prisão de Lula. 20 pessoas que alguém pagou para estar, né? Então, é vergonhoso. Barrabás... Não, infelizmente, tem mais exemplo. Que 20 pessoas... Não, eu sei, claro. Você sabe que foi um exemplo... É um exemplo hipotético, né, Rubens? Também não vão ser tão cirúrgicos assim, tão radicais assim. Infelizmente, tem mais que 20 pessoas querendo a prisão do Lula. Né? Então... Com certeza. Mas a questão não é essa. A questão é que existe uma manipulação. Sim. O Rubens, está com problema aí a sua conexão, hein? Eu quero avisar você que está assistindo que nós estamos conversando com o advogado Rubens Rodrigues Francisco, que é um dos nossos comentaristas para assuntos jurídicos, e ele vai estar com a gente também no domingo, à noite, às 19 horas, certo? Um horário que nós estamos fazendo uma transmissão especial para debater com mais tranquilidade temas que ficam pendentes durante a semana aqui no programa e também, de certa forma, antecipando temas relevantes já anunciados para a semana seguinte. Rubens, você está me ouvindo agora? Sim, eu estou te ouvindo sim. Não, porque está cortando muito a sua voz e o nosso tempo está chegando. Eu já avisei aqui o pessoal que a sua presença no domingo é garantida para a gente aprofundar essa questão. Esses temas. Porque você mesmo colocou já na abertura que existe aí um leque amplo de colaboração dos nossos telespectadores, não é? Então, exatamente. Então não dá. Então, olha só. Sim. Só para poder fechar, que é justamente o tema, né, de como sobreviver no estado de exceção, certo. Que é o que a gente está vivendo agora, são umas dicas, assim, não tão complexas, qualquer pessoa pode entender e se adaptar a essa realidade, né, e aí evitar maiores problemas nesse exato momento. Uhum. Reforçado essa questão com base no que a gente viu aí ontem no pronunciamento do STF. Né? Você tinha o OAB falando sim, né? O Supremo falando sim, você tem o Ministério Público falando sim, e você tem a Câmara dos Deputados calada, você tem o Senado calado, e você tem a Presidência da República calada. Então ali ficou bem claro. Ontem você tinha noção como está o Brasil, quem tem voz nesse país, tá? Então, as pessoas que falaram é que tem voz, as que não falaram não tem voz, né? Então, e as pessoas que não falaram é aquelas que deveriam falar pelo voto, que é a gente que votou. Aquelas 3 pessoas que estavam lá que puderam falar não foram votadas por ninguém, à exceção do Lamag, que foi eleito pelos advogados. Mas ele está com um discurso meio neutro. A gente precisa depois ver isso aqui no Brasil. Não existe neutralidade. A neutralidade favorece o opressor. Isso tem que ficar claro para o nosso público aqui. Neutralidade... Neutralidade... Não, tem que deixar claro isso. Mas é um trabalho que os advogados vão ter que fazer aqui se quiserem fazer. Né? Uhum. Já a Raquel, ela já está alinhada lá, ela é concursada, ela está dentro de uma corporação, ela quer isso aí, seguindo aí a linha que tem acontecido. E a Caminúcia está lá, falou daquela forma e tal. E o Poder Legislativo e Executivo calados, silentes, né? Ali só faltava estar de joelhos.
Mas vamos lá. O que você precisa saber no estado de exceção? Tá? Então, a primeira coisa que tem que saber no estado de exceção, esse estado de exceção nosso, que a gente está vivendo, é que você não está no estado de exceção. Parece uma contradição. O Rômulo falou isso no início. Eu vou explicar. Tá? Você tem que doutrinar a sua mente. Você tem que entender que você está no estado de exceção. Mas você tem que doutrinar a sua mente para não falar isso. E não se comportar como se estivesse externamente. Né? Por quê? Porque você se torna a presa fácil. Estou falando isso aí, uma atitude individual, de proteção individual. Né? Uhum. Como aconteceu lá no Sul, a maioria das pessoas conseguiram se comportar, né, dentro de uma sistemática, aí ficaram protegidas da Arapuca que estava sendo formada lá em Porto Alegre, e conseguiram voltar em segurança. Algumas pessoas não conseguiram se livrar disso. Foi um número bem reduzido, né, dentro do contexto ali, mas mesmo assim ficaram presas. A Manuela teve que ir lá fazer vigília no presídio para poder sair. Graças a Deus arrumaram os advogados. Mas eu percebi que o pessoal ainda não tinha se preparado para essas coisas. Né? Certo. E a partir de Porto Alegre... Vou pedir só que você apresente os tópicos hoje, já porque a gente já anunciou que vai ampliar o debate, né, porque já temos aqui 20 minutos com o manual de hoje, mas a gente vai voltar com o manual detalhado no domingo. Tá? Eu vou até anunciar o tema aqui que o Rômulo sugeriu para o domingo, que é o Manual de Sobrevivência no Brasil dos Golpes em Sequência e no Estado de Exceção. Você já antecipou aí que a primeira coisa é dizer que não existe estado de exceção, porque senão você perde a luta, já na largada. Então, se você não quer ver como um estado de exceção, você está forte para lutar contra. É isso aí? Isso. Então tá, e o próximo tópico. O próximo tópico, né? E depois eu posso detalhar para você. Né? As críticas em público, em ambiente que você não está seguro. Né? Isso pode ter um efeito muito positivo, muito pequeno, e um efeito negativo muito grande. Né? Você falou isso individualmente. E uma coisa é você estar no diretório, no partido, numa agremiação, numa instituição, e os líderes disso aí, que são políticos, advogados e tal, o pessoal que já tem uma condição de se autodefender. Tá? Porque essa turma é covarde, eles pegam os mais fracos. Então, ele sempre vai pegar um Cristo lá, por exemplo, e tal, e você tem que se preservar disso aí, porque a gente precisa de todo mundo. Então, quem puder evitar de ser preso, de ficar numa situação difícil, está contribuindo com a luta, porque é mais um, ou não é menos um. Porque quando você fica preso, ou vai ser processado e tal, você é menos um. Claro. Então, você tem que se preservar, porque a luta é de longo prazo. Não vai ser uma coisa muito rápida. Né? Tá. Então, evitar a via judicial nesse exato momento. Qualquer coisa que você acha que você pode entrar agora na justiça e tal, fora essas questões de INSS, de benefício aí, tudo bem. Mas, assim, brigar com o vizinho, que não sei o que e tal, evita, porque, assim, a gente está numa insegurança jurídica muito grande. E, de repente, se você é identificado, né, como uma pessoa lá que está se surgindo contra, participa de movimento, ou você é do PT, né, aí você está numa ação judicial, as coisas podem, mesmo com todos os argumentos positivos, você pode começar a sofrer reviravolta e você vai ficar muito revoltado. Então, a via judicial hoje é uma via altamente perigosa. Tá? Evitem iniciar processos judiciais ou serem atraídos para o processo judicial. Não está confiável. Tá? Vamos lá, quarto ponto agora. Quarto ponto. Você tem que evitar ser preso pela polícia. Parece até um absurdo falar um negócio desse. Porque a gente está vivendo a República do Teste Preso, como diz o Rômulo, né? A República do Teste Preso. Esse eu vou ter que dar um exemplo meio que concreto aqui para não pegar mal, né? Porque você pode evitar de ser preso. Não é isso. Mas, vamos supor, você está lá na manifestação e tal, geralmente as pessoas ficam em grupos de 5, 6, né, e tal. E aí já vem a ordem lá do comando para pegar alguns, para dar umas porradas e tal, poder dispersar. E o pessoal vem na sua direção. A tendência é a pessoa acreditando que ela está defendendo a democracia, papapá, então que ela tem que enfrentar aquilo ali, e aí vai ser presa para averiguação, e não tem nada e tal, e isso vai dar tudo certo lá e tal. Não é assim, tá? A situação não está assim. Então, o que acontece? Geralmente, a relação é 3-1. Então, você tem 6 pessoas ali, tá, no teu grupo, dispersar, né? Porque
Aí, no caso, vai ser ter 3 policiais para perseguir pelo menos 1. Então, ao invés de prender 6, vai prender 1 só. Já facilita as coisas para fazer a defesa, né? E você, uma vez preso, você agora tem audiência de custódia. O que é audiência de custódia? É uma violação do Pacto de São José para acelerar a condenação. Porque você fala assim, não, o juiz vai lá analisar a situação e já liberta. Estatisticamente, aqui em São Paulo, a gente fica justamente o contrário. Ele pega, ele usa o que você fala, sem um advogado, contra você e te condena. Então, isso é que é audiência de custódia. E o juiz pressiona, não, você tem que falar aqui e tal, porque senão você vai ser preso, obediência, desacato, não sei o quê. Não acredite. Você tem o direito constitucional ainda ao silêncio, tá? Então, você tem que conversar na agremiação, no partido, na instituição que vocês vão planejar algum tipo de manifestação. Como é que vai ser essa situação se você for preso? Quem vai ser o advogado que vai estar ligando? Qual o telefone que você fala? Avisar a família. Tem que deixar tudo já estruturado, né? Porque a situação está complicada. Para não sumir, né, silêncio. Exato. Então, assim, silêncio absoluto. O silêncio é aquilo que a gente vê nos filmes norte-americanos. Tudo que você não tenta ajudar. Aquilo que a gente promotor amigo que quer, não, eu quero te ajudar. Nada disso, tá? Certo. Então, mas vocês têm que combinar com a defesa. Ô, Rubens, quantos tópicos você ainda tem aí, Rubens? Quantos tópicos? Porque o tempo explodiu mesmo aqui já. Bomba. Não, tá bom. O resto é basicamente isso aí. Se você já adotar só isso aí, eu ia falar dos EPIs, né? Que você comprar um protetor facial e tal, que não é máscara, é um negócio que usa na serralheria, para você evitar de perder um olho, alguma coisa assim, numa bala de borracha. Mas isso fica pro domingo. Isso aí já é estratégia de defesa de guerra. Fica pro domingo, Rubens, essa. Aí eu gostei muito desse alerta que você fez sobre o silêncio, porque as pessoas que gostam tanto de ter o filme norte-americano como referência, esquecem aquela frase, você tem o direito a ficar calado e tudo que você falar vai ser usado contra você no tribunal. Então, aprenda isso aí, já que vocês gostam tanto de assistir filmes. Você vê, o Temer usou isso ontem. O Temer, o Rodrigo Maia e o Onísio usaram isso ontem. Eles estavam no tribunal e ficaram em silêncio, porque tudo que eles dissessem poderia ser usado contra eles. Pronto. Eles ficaram em silêncio. Aí, ó. Agora, se o presidente da República fica em silêncio, não se imagine você, né? Essa foi ótima, Rubens. Obrigado por hoje. Essa grande aula, esse manual. No domingo estaremos de volta às 19 horas para ampliar esse debate, tá bom? Bom, então, obrigado mesmo, forte abraço e a gente se fala depois. Um grande abraço. Tchau, tchau. Eu conversei aqui com o advogado e comentarista do nosso programa, doutor Rubens Rodrigues Francisco, e olha só, hein? Rômulus, o silêncio vale mais, Rômulus. Wellington. Eu acho que eu queria até ler o título que eu sugeri completo para a live de domingo, é o seguinte, ó. O Manual de Sobrevivência no Brasil dos Golpes em Sequência e no Estado de Exceção. Porque eu falava aqui com o Wellington no nosso ponto eletrônico, comunicação, eu falei, porque esse tema é bem amplo, porque a gente pode expandir a discussão e falar tanto desse aspecto jurídico individual que o Rubens está falando, como das diretrizes para ação política que é coletiva. Então, são vários aspectos aí que a gente pode cobrir na live no domingo, eu acho que vai ser muito bom. Domingo passado foi excelente, né, muito feedback que a gente recebeu bom, esse tema é importantíssimo, tanto para nós individualmente, como para a ação coletiva, né, no estado de exceção, entre aspas, mas é o estado, no mínimo, dos golpes sucessivos, um golpe atrás do outro, que vão apertando o cerco em torno da divergência. Wellington, eu queria voltar àquele tema que eu comecei a falar no início, da questão do Fernando Haddad, né? Tentar que ser breve, que a gente tem pouco tempo, mas é o seguinte, nós tínhamos já aqui comentado em várias lives, na sexta-feira da semana passada, eu falei sobre isso no final do programa, publiquei um artigo no sábado, falando que eu não via o Fernando Haddad como uma alternativa boa por essa questão uspiana dele, Wellington. Assim, as pessoas falam, mas qual o problema dele de ser, né, bom garoto, bom moço, né, bem criado, boa formação? Não, eu acho ótimo, eu queria que todo mundo tivesse as oportunidades que o Fernando Haddad teve na vida. A questão é que ele não tem os predicados fundamentais para alguém do campo popular e nacionalista ganhar e se manter no poder. Essa é a questão, não adianta ganhar. A Dilma ganhou em 2014, caiu, que é ser um mais da comunicação direta com o povão,
Wellington, ele teve 14% dos votos na cidade dele, ele perdeu na periferia, ele não conseguiu se vender em São Paulo. Ok, tem massacre midiático, mas vai ter massacre midiático. Então, o presidente Lula furava esse bloqueio. Precisa de alguém que passe além do massacre midiático. Ele não conseguiu, já foi testado, não conseguiu no local em que o ethos dele, a maneira de ser, é a regra, digamos assim. São Paulo, ali, né, cidade bacana, tal, não funcionou. Imagina no lugar popular do Brasil, lá na Baixada Fluminense, nos morros do Rio, no Vale do Jequitinhonha, no Nordeste, no semiárido. Enfim, eu não acho que ele consiga furar isso, pelo contrário, ele sempre privilegiou falar com esses veículos da grande imprensa e falar com seus pares de classe média para cima e de intelectualidade. Nesses, ele nada de braçada, mas não é esse voto que vai dar vitória a gente. Você sempre fala aqui, Wellington, esquece essa história de classe média. A gente não vai recuperar esse voto. Eles não querem ouvir a razão, não tem debate, tem dissonância cognitiva. Não vamos recuperar esse voto. Quem vai dar vitória, pode dar vitória, se houver eleição limpa, é o pobre, que deu a vitória a Dilma apertada em 2014. É esse, em vez de ficar falando para a classe média que não vai mudar, a gente tem que falar o pobre, que é a maioria. E quem fala com o pobre muito bem é o presidente Lula. O Haddad não fala muito bem ao pobre. Então, a gente precisa de uma pessoa que seja um as da comunicação, um as da articulação política, entendeu? E qual era o terceiro predicado? Não me lembro agora. Enfim, coisas que o presidente Lula tem, mas é por isso que o presidente Lula concluiu 2 mandatos e fez sucessora. Porque uma pessoa do campo popular precisa desses predicados para chegar e se manter no poder. Se não for, vai se matar como Getúlio Vargas, vai ser derrubado como Jango, como a Dilma. Enfim, não vejo nele essa coisa, entendeu? E assim, me incomoda muito. Não, o Wellington, o PT parece agir como se a gente estivesse em 2002, que era aquela hora da grande conciliação nacional, do pacto das classes, todo mundo ganhando, aquela coisa de carta aos brasileiros, que a gente faz, promete, olha, a gente vai fazer algumas coisas periféricas, mas não vamos mexer no grande bolo do orçamento, vamos cumprir contrato. O outro lado que não quer a conciliação não é a gente. Eu sei que está no DNA do PT e até do presidente Lula, como sindicalista, fazer a conciliação e acordo. Mas é o outro lado que não quer. Então, a gente não está em 2002, a gente está em 1954. Eles estão indo para matar, para tirar. Não é isso que não entra na cabeça do PT, Wellington, porque eles têm esse software, né, da conciliação, eles sempre fizeram isso, né? O meio de campo entre os movimentos sociais e o poder, né, a institucionalidade consolidada, enfim, o velho poder, os donos do poder. Sempre fizeram, tiveram muito sucesso. Foi ótimo, o governo do PT avançou muito, eu apoiei, eu sou um conciliador, eu sou social-democrata, eu acho ótimo esse movimento do PT para a social-democracia quando foi governo, só que não é o momento, eles não querem esse acordo social-democrata, não querem, eles querem que essa agenda do golpe continue, então quem não quer acordo são eles. Então não adianta a gente querer fazer, eu volto àquela que eu falo aqui daquela lição do general de Gaulle, negociar quando está em posição de fraqueza é capitular. E a gente está tendo os sinais, infelizmente, Wellington, nos últimos dias, de que o PT parece que resolveu capitular. Parece. Porque o presidente Lula, desde a quinta-feira, daquele discurso importante, que ele falou que não reconhecia aquela sentença, a decisão que vai se traduzir em acórdão lá do TRF4, ele sumiu. Não apareceu mais. Teve a coisa do passaporte no dia seguinte, não se viu mais o presidente Lula em lugar nenhum. E aí, quem que sai e aparece? Fernando Haddad. Como eu falei, naquele encontro ele já falou depois do Lula, e rompendo o protocolo quase sagrado do PT do presidente Lula encerrar, e eu falei, né, para bom entendedor, minha palavra basta. Depois do Lula vem o Haddad. Então, o evento era, Lula será candidato ou sim, mas depois do Lula vem o Haddad. Ali já ficou dúbio. Aí, para mim não ficou dúbio, para mim ficou claríssimo. Aí, no sábado, eu publiquei um artigo falando dessa questão uspiana, dos colegas, que não estamos no momento. Esse momento dos eufemismos, da uspiana, da conciliação, do PSDB e PT, que trocam mesuras e são colegas, isso era em 2002. A gente está em 54. O Getúlio Vargas, com o suicídio dele, conseguiu adiar o golpe em 10 anos. Se a gente capitular, a gente está aceitando a antecipação de 64 para 54. Porque eles não querem conciliação, eles querem tomar o poder e alijar a gente e sepultar a esquerda e os nacionalistas com viabilidade em eleição majoritária, para consolidar por 10, 20 anos o projeto que está aí. Então não tem conciliação. É uma ilusão essas pessoas acharem que eles vão deixar, porque o Fernando Haddad é bom moço, ganhar a eleição. Não, porque ele vai e indulta o Lula no dia seguinte e coloca o Lula no ministério. Eles sabem que não podem derrubar o governo. Então, Wellington, tudo... Aí que eu falo os sinais. O meu santo é forte nessa coisa, minha intuição. Publiquei no sábado.
Chega na segunda-feira, sai a notícia lá no Anselmo Góes, notinha, né? Dizendo que Fernando Haddad passou 5 horas conversando com Fernando Henrique na casa de um amigo em comum. E aí a notinha fala, os dois, os pianos, sempre foram cordiais. E é exatamente isso. É a síntese do que eu falei, da cordialidade uspiana. O Fernando Henrique, do departamento de Sociologia, ele que fez da filosofia, direito, sempre se deram muito bem. Fala, né, em vez de falar golpe, fala que é uma... Como é que ele falou na entrevista à Folha? Que era uma interrupção. Eu não falaria golpe é muito forte. Eu usaria a destituição da presidente Dilma como uma interrupção da institucionalidade. É isso. Isso é o tucanismo desse DNA uspiano que essa ala do PT também tem. Então é isso. Eles devem ter falado sobre interrupção institucional e não golpe. 5 horas. E aí, na sequência, eu já critiquei aquele dia. Falei disso, desse problema do uspiano. Não é momento para isso. Nós não estamos em 2002. Estamos em 1954. Aí, muita gente... Wellington, aliás, ontem o Glenn Greenwald falou, os petistas. Eu falei que eu não sou petista. Estou apanhando do pessoal talibã, mais talibã, que não pode criticar nada que o PT faça, por estar criticando Fernando Haddad, mas vou continuar criticando, porque não acho que ele seja a pessoa certa. Se for, eu vou eventualmente não, possivelmente, muito provavelmente, votar nele, mas criticando, não acho a escolha correta. E aí, mais do que isso, acho os sinais que ele está dando péssimos. Ele está mostrando a capitulação. Primeiro, o presidente Lula some, aí vem o Haddad, se reúne com o FHC e planta isso na imprensa, né, porque plantou a notinha para sair. Não foi gratuito, a Globo não tinha lá um grampo. Isso eles plantaram para sair, que os dois conversaram. E aí, na sequência, veio o Fernando Haddad, tuita, no dia 31, fui entrevistado pelo Roberto Dávila, e o programa vai ao ar às 23h30 na Globo News. Isso agora, né, 2 dias atrás. Aí eu falei, eu fui e tuitei, falei, o cretinismo midiático não tem limites, de certa ala do PT. Uma semana depois da absurda confirmação da condenação sem provas do presidente Lula pelo TRF4, o Fernando Haddad dá entrevista a veículo dos Marinho, família que saudou a condenação injusta do Lula em editorial e cujos jornalistas aplaudiram em matérias, entre aspas, editorializadas. Miriam Leitão falou que eles foram didáticos, fabulosos, desembargadores, e ele vai lá. E eu não vi a entrevista ainda, porque eu me recuso a pagar a assinatura da Globo, já falei que aqui custa 35 francos, mas quem assistiu falou que foi isso, foi assim, eufemismos atucanados, fez meia-culpa, falando, o PT realmente, financiamento ilegal, assim, aí o pessoal fala, aí muita gente, quando eu publiquei essa crítica, pessoas que eu respeito, cuja opinião eu respeito muito, até uma dileta que é professora aposentada lá de Antropologia e Ciência Política da USP, falou, mas você tem que ver que ele foi falar à classe média para tentar romper a bolha, porque vocês, aí seu programa é ótimo, mas vocês falam para convertido. E ele foi lá falar, aceita. Primeiro que a Globo News tem menos de um ponto de Ibope, ele não falou para a classe média, ele falou para pouquíssimas pessoas que veem aquilo. Segundo, que esse voto está perdido. Quem vai dar a vitória é o pobre. Aí eles falam, então deixa ele falando com a classe média e o Lula falando com o pobre. Cadê o Lula? O Lula sumiu, ele botou o Haddad no lugar para falar, entendeu? Então, assim, isso daí não vai funcionar, não dá certo. E eu falei, na minha opinião, ele não foi lá falar para a classe média, ele não é burro, ele sabe que não vai... O Haddad é inteligente, é um quadro fabuloso. Eu gostaria muito de poder defender ele como candidato a presidente, mas o Brasil, pelos seus defeitos, não pode ter alguém como Fernando Haddad. Uma pessoa circunspecta, né, técnica, entendeu? Não, a gente precisa de um as da comunicação direta, da articulação política, e ele não tem isso. E aí eu digo o seguinte, ele foi lá, Wellington, para pedir a bênção dos Marinho, assim, falar, olha, eu não sou canibal, eu não vou morder a mão de entrevistador, então, que nem em 2002, se quiser, se eu ganhar, eu vou lá na bancada do Jornal Nacional co-apresentar o programa junto com o William Bonner, e ao mercado financeiro. Ele já tinha feito esse movimento no ano passado, quando ele publicou um artigo que repercutiu muito, na Piauí, fazendo uma autocrítica do governo dele, e eu conversei com uma fonte do mercado financeiro, Wellington, que falou assim, esse artigo dele se dirigiu ao mercado, para dizer, olha, eu sou aqui, eu sou uma opção, olhe para mim, eu sou sério, eu não vou fazer maluquice, e ele reforçou isso, indo na Globo, ele falou, olha, é bandeira branca, eu venho aqui dar entrevista na Globo News, sou muito cordial com o entrevistador, e não vou morder a mão de ninguém, e sou civilizado, trabalhei no Unibanco, sou da USP, pós-graduado, entendeu? Então é isso aí. Mas só que não adianta, porque vai ser que nem a Dilma em 2015, quando assumiu. Ele vai se afastar da base,
e vai fazer concessões a um lado que não quer acordo. Ele vai ficar igual a Dilma, isolado. Não é o momento de se bandear para o outro lado, porque eles não querem acordo. Gente, as pessoas não entendem. Então, assim, foi lamentável, me falaram que a entrevista inteira, assim, o tom dele foi realmente essa coisa uspiana das besuras. Fala, Wellington. Não, só quero falar, Rômulo, até porque a gente só tem 2 minutos, que o que está acontecendo é bom também, Rômulo, sabe por quê? Porque o povo sabe, o povo está vendo. O povo que a gente está falando aqui, o povo pobre, sabe? E vai nascer outro líder. É muito bom não depender de um líder. É bom ter outras possibilidades, porque o que eu estou vendo aí é um abandono do pobre, do miserável. Eu ouvia muito, a fome não pode esperar. Eu via muito isso. E agora todo mundo só fala, classe média, não, porque a classe média é um cacete, é o pobre, é o miserável que importa. Classe média hoje que vibra e que tosse, que a professora Beatriz Vargas falou que precisa ser banida do debate porque não tem nada a acrescentar, certo? Além do ódio. Essa classe média aí vai continuar babando ódio. Isso. A gente tem que conquistar o pobre, trazer de volta o miserável. Wellington, para fechar, eu vou correr aqui, então eu quero falar. E aí não é surpresa, ontem saiu uma matéria no jornal O Dia do Rio, falando que Washington Quaquá, que é o presidente do PT no Rio, e que pertence a maior divisão do PT, maior tendência, que é o campo Construindo um Novo Brasil, que é do presidente Lula, falando, presidente do PT-RJ fala em plano B, a Lula. E ele já defendendo que ele teve uma reunião da CNB, dessa Construindo um Novo Brasil em São Paulo, e voltou falando isso. E, obviamente, é o Fernando Haddad que já estão falando. Olha o que ele fala, o que ele descreve, ó. Em texto, permita-me discordar, Quaquá propõe que o PT mantenha a candidatura Lula até o limite legal, mas escolha, como plano B, um petista amplo e com experiência de governo, sem sectarismo, que seja seu companheiro de chapa e o substitua. Fernando Haddad, evidentemente, né? Estamos vendo aqui, eles já estão dando nome aos bois, inclusive. E aí, para fechar, Wellington, eu queria dizer o seguinte, eu não canso de dizer, não adianta, tudo que eles estão prometendo para você, o FHC e os irmãos Marinho, é mentira. Não são eles quem mandam, eles obedecem ordem, vem de fora. Vem de fora, tudo que eles estão prometendo, o Lula não vai ser preso, o Lula... É mentira, esse acordo é mentira, nem que eles quisessem, eles não querem, mas nem que eles quisessem não aconteceu, Wellington. E aí tá, o resto eu deixo para o outro tema que eu introduzi, interessante. Só quero registrar, mesmo que eu publiquei nas redes sociais, o pessoal que fala que eu sou teoria da conspiração, paranoia, agora vai deitar e rolar. Porque eu não estou afirmando, mas é uma hipótese que eu aventei. Ontem, pela primeira vez, Wellington, a gente viu o Eduardo Cunha servindo de álibi para o Sérgio Cabral, o Eduardo Cunha preso, servindo de álibi para o Sérgio Cabral preso. Há dias, inclusive eu publiquei print, falei há 2 semanas atrás, que a questão do Sérgio Cabral, naquela coisa teatral lá, era teatro. Inclusive, ele fala na frente das câmeras, o senhor está me machucando. Ele fala, machuco mesmo, porque agora o senhor é nosso prisioneiro. Aquilo era script, era, como se diz em inglês, overacting, atuação excessiva, canastrice. E ele foi, tomou, né, o pó de pirlim-pim-pim e foi para Nárnia. Não vai mais aparecer o Sérgio Cabral, assim como não aparece o Eduardo Cunha. E aí apareceu ontem, Wellington, para justificar por que ninguém lá no Centro Médico Penal viu o Sérgio Cabral nessas 2 semanas. Aí falou que é porque ele estava em solitária. Nem o Eduardo Cunha que fica em solitária. São os únicos que têm esse privilégio lá. Enfim, mais um, né, que agora desapareceu, porque sabe muito. Sérgio Cabral sabe de Dario Messer. Sérgio Cabral sabe, né, é aliado do Eduardo Cunha. Então, mais um que desapareceu. No Rio de Janeiro não tinha como esconder o esquema dele, estava muito óbvio. Aí apelaram para o Moro. Moro, chama ele para ir, que ele some e vira o novo clandestino da República. Então, é uma hipótese, não confirmei ainda com fontes, mas, para mim, Sérgio Cabral agora está que nem o Eduardo Cunha, clandestino em algum lugar do território nacional, Wellington. Meu cocô do dia vai para o cretinismo midiático, Wellington, que voltou ao PT e que não entende que a ordem vem de fora e que, por isso, não há conciliação possível. Nós não estamos em 2002, estamos em 1954, Wellington. Ok, Rômulo, o meu cocô do dia vai para a covardia de quem não percebe que luta de classes ela deve ser combatida com luta e não com covardia. Então, essa covardia dos covardes é o cocô do dia para mim. Eu quero agradecer, Rômulo, a você por mais uma semana de trabalho. Quero dizer a você que acompanha o programa, a gente pede desculpas porque a interatividade foi reduzida, de certa forma. A gente está corrigindo isso. A partir do dia 20 desse mês, a gente vai estar com todos os equipamentos novos, já testados, e nós vamos ter uma melhor qualidade em diferentes plataformas. Migramos assim às pressas, graças às sucessivas interrupções que vínhamos sofrendo,
mas eu quero dizer que temos o maior respeito pela sua opinião. Todos os comentários, a Camila está aí, vai salvar tanto do YouTube como também do Facebook, para que possamos aproveitar ao máximo a sua participação aqui com a gente, tá bom? Rômulo, uma coisa a mais que eu quero falar é que domingo a gente volta com um live às 19 horas e vai ser muito bom. Então bota a musiquinha aqui do Cocô e despedir do programa de hoje. Cretinismo midiático e covardia dos que têm medo de lutar. Cocô do dia. Vou encerrar bem a semana, hein? Encerrar bem a semana, Rômulo, muito obrigado por hoje. Você tem Telegram? Se você tem Telegram, eu recomendo que você procure lá o nosso canal Duplo Expresso, que a gente sempre faz um resumo do programa em vídeo, eu e o Rômulo batendo papo sobre o que falamos. Logo, logo a gente vai estar gravando isso aqui e mandando para o seu Telegram. Já temos muita gente lá, hein, Rômulo? Está muito legal aquele Telegram por lá. Então, você está convidado, aí você aproveita e compartilha com os amigos em diferentes plataformas também para ampliar a nossa voz. Obrigado, continuem curtindo as páginas que compartilham, continuem curtindo e acionando as notificações. Um ótimo fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta com mais um programa. Um grande abraço e até lá. Wellington, eu só quero encerrar com uma fala do general de Gaulle. Negociar em posição de fraqueza não é negociar, é capitular. Ali estava o blefe do STF com o PT, parece que o PT piscou primeiro para a ameaça da Carmen Lúcia, né, de dizer que a justiça tem que ser reverenciada, não pode ser afrontada, enfim. Infelizmente, pelos sinais, parece que o PT piscou e vai comprar o blefe do judiciário. Bom fim de semana. Valeu, Rômulo. Até lá.